internautas queridos! Este mês de setembro eu não poderia falar de outra coisa a não ser do Setembro Amarelo. E eu trouxe aqui pra gente minha querida Emiliana pra gente falar de um assunto muito importante. É um assunto difícil, porque falar da palavra suicídio, falar da palavra morte, provocar, tentar morrer, é muito pesado. Sim. Mas a gente precisa falar disso aqui no canal. Por que Setembro Amarelo, Melissa? Porque todos sabem que um jovem rapaz norte-americano, no dia 8 de setembro de 1994, ele apresentou para a sociedade que era um rapaz feliz, ele era super habilidoso, reformou o Mustang dele, pintou de amarelo e provocou a sua morte. E com isso, na despedida, todos fizeram cartinhas com fitas para que a gente falasse sobre esse assunto, que nós achamos que quem precisa, quem pede socorro, precisa falar. Então, Emiliana, a telinha é toda sua. Fala pra gente dessa necessidade de falar sobre os sofrimentos. Vamos começar por aí. Sim, Melissa, nós temos que falar sobre isso, sim, porque o número de suicídios aumentou muito, inclusive no Brasil. A cada 40 segundos existe um episódio de suicídio e a cada 20 segundos existe uma tentativa, que nem sempre, felizmente, vai às vias de fato. Mas existe entre jovens, principalmente, e com idosos também. E as pessoas evitam muito de falar sobre o assunto, né? É meio que um tabu, né? Mas a melhor forma que a gente tem de evitar que isso aconteça é falar sobre isso e ficar atento aos sinais que os jovens e os idosos também. Mas eu acho que a maior preocupação, o número maior ainda é de jovens, né? E a família tem que estar muito atenta às mudanças de comportamento dos jovens, né? Se ele está muito recolhido, se ele está isolado demais, né? Se ele teve alguma mudança de hábito, né? Deixou de fazer alguma coisa que ele gostasse muito, ele parou de fazer, né? Se ele se isolou, se aquietou, se isolou dos amigos, né? Se ele parou de se alimentar adequadamente, né? Tá muito recluso. E isso é complicado atualmente porque o nosso modelo familiar mudou muito, né? Nós tínhamos uma convivência muito mais enriquecedora, né, da família, né? Com a vida, principalmente nos grandes centros, onde os pais trabalham ou fora ou mesmo dentro de casa, né, mas trabalham o dia todo, e cada adolescente ou pré-adolescente ou criança, né, tem o seu celular, o seu computador, né, as suas coisas muito... Essa disposição tecnológica, né? Isso. Cada um tem a sua e se isola nos seus quartos, né? Então isso dificulta muito tanto a possibilidade dos pais perceberem o que está acontecendo, como a necessidade de afeto que a criança, ou pré-adolescente, ou adolescente precisa receber, né? Ela precisa receber atenção, afeto, e que isso empobreceu muito mesmo, diminuiu muito essa dinâmica familiar, essa troca familiar, diminuiu muito, né? Claro, por razões às vezes até econômicas mesmo, né? Mas que as famílias têm que voltar a prestar atenção, né? A procurar saber, a conversar com seus filhos, né? E filhas. Proporcionar esse diálogo, né, Emiliana? Isso. Seja numa refeição, seja em estar jogando algum videogame, né? Que seja até um aplicativo de celular, mas... ou até, sabe, procurar o adolescente no seu quarto, no seu ambiente, tentar interagir de alguma forma, nem que seja jogando mesmo, né? Algum assunto que ele goste, você tentar saber como é que está o relacionamento
com os amiguinhos, né? Se tem alguma menininha, algum menininho que está chamando atenção, né? Se ele está interessado, o que está acontecendo afetivamente na vida dele, né? Ou o que está acontecendo na vida dele, na verdade, né? Como ele está lidando com essa passagem, porque a adolescência é uma fase muito complexa, né? Porque você deixa de ser criança, né? Para algumas coisas, você não, isso é coisa de criança, você não pode mais fazer isso, né? Verdade. Mas também tem outras que você não pode fazer porque você ainda não tem idade para isso. Exato. Você não é adulto suficiente para fazer isso. Então é uma fase muito confusa, né, para o adolescente. É muito confusa, muito insegura, né? Com várias mudanças. Várias mudanças, tanto físicas, né, hormonais, como afetivas, como psicológicas, né? Muita insegurança, muito medo, baixa autoestima, né? A necessidade de apresentação para uma sociedade, Sim. de estar inserida num grupo social. Sim, que inclusive a pandemia atrapalhou muito, porque o adolescente sempre teve uma identidade de grupo, né? Normalmente escola, né? Ou mesmo de amigos, grupo de amigos, que você é uma fase que o grupo tem uma identidade, né? O adolescente ele se insere ali, normalmente a família até é estranha às vezes, porque dentro do grupo ele tem um comportamento e fora do grupo ele é outra pessoa, né? Mas faz parte esse ensaio, né? Esse ensaio de como ele lidar com os problemas dele, né? Das dificuldades dele, das dúvidas dele. Então ele começa a ensaiar nessas relações sociais que ficaram muito ruins, né? Na verdade, não existiram, né? Ficou uma lacuna disso, né? Tanto da escola como com amigos, e eles se fecharam mais ainda, se isolaram mais para as mídias sociais, onde predomina a felicidade, né? Todo mundo é feliz nas mídias sociais. Então, aquele adolescente que não ele se sente diferente. Ele acha que o problema é dele. E, na verdade, é uma fantasia, porque ninguém é feliz o tempo todo. Não existe ninguém que não tenha problemas, que não tenha conflitos naturais, né? A gente amadurece aprendendo a lidar com os nossos conflitos. Faz parte do nosso desenvolvimento. Sim, sim. E vai assim a vida toda, né? A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo e vai aprendendo mais, né? Mas eles estão numa fase de descobrir muita coisa, né? De ficar muito empolgado com muitas coisas, né? E querer, como você falou, a ansiedade, que é um fato muito presente, né, no mundo todo. Hoje a ansiedade é considerado o mal do nosso século, né? Sim, juntamente com a depressão. Com a depressão, que também é um fator que a pandemia também contribuiu muito, assim, né? Isso. Então isso piora as coisas. E às vezes o adolescente não tem com quem conversar. Ou ele se sente envergonhado de colocar o que ele está sentindo, porque ele tem medo da crítica, né? Da minimização da sua dor. De ser banalizado. Aquele sentimento que ele considera tão importante. Tão importante. Porque a pessoa que tira a vida, né? Que tenta o suicídio, ela não quer morrer. Ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com esse sofrimento. Exato. E como ela não vê a luz no fim do túnel, né? Como ela vai fazer isso? Só resta para ela uma atitude extrema, que, né, segundo as pesquisas de especialistas, você pode evitar se na hora, porque é um ato de desespero, que a maioria das pessoas, quando elas não conseguem concluir o suicídio, elas confessam que elas não queriam morrer, que elas gostariam de não ter feito aquilo, né? Então, se tiver alguém ali que possa interferir na hora, ela desiste do ato. Então, a maioria dos suicídios podem ser evitados, sim, por um amigo, por alguém da família, né? E até pelo CVV, que é uma linha que fica disponível, né? Acho que é 188, para as pessoas, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem sempre uma pessoa que está ali disponível para ouvir e fazer a pessoa desistir dessa atitude tão extrema, né? De ouvi-la
Então, é muito importante, sim, estarmos atentos ao sofrimento dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos idosos. E dos idosos também. Porque os idosos, eles passam uma vida toda produtiva, né? Ativa. E quando eles se aposentam, a maioria não tem uma atividade, não escolhe uma atividade que possa ocupar o tempo todo dele, né? E ele se sente impotente, né? Ineficaz, inútil mesmo, né? E a família às vezes também não contribui de inseri-lo nas atividades da família, porque a pessoa já tem mais dificuldades e tal, né? Desculpa até te interromper, mas fazendo uma comparação, isso também acontece com o adolescente nesse momento dele de transição. Sim. De, olha, eu preciso ir para uma faculdade, Sim. O que eu vou fazer da minha vida inteira? Né? E Sim. é mais um agravante para esse jovem. A escolha profissional. A escolha profissional. Eu vejo muita dúvida que eu acho natural, porque aqui no Ocidente, né, nós meio que pressionamos os nossos adolescentes a escolher logo o que ele quer ser, né, profissionalmente. E existem muitas opções e às vezes ele não está preparado mesmo para escolher, né? E outra coisa que vem muito para mim, né, nos meus atendimentos em consultório, é a necessidade de corresponder às expectativas dos seus pais ou as pessoas que fazem esse papel, sabe? Será que eu estou sendo um bom filho? Será que eu vou ser uma pessoa que eu vou dar orgulho para o meu pai e para minha mãe? Então são preocupações que ele não tinha que ter agora, né? Ele não tinha que se preocupar com isso. Mas... E para a gente ficar atento como é importante a família nesse sim, processo todo. Como sim. ela pode ser a motivação, né, de estar saindo desse sofrimento, sim. ou não, infelizmente. Exatamente. Por isso que quando você vai ouvir, você tem que ouvir sem nenhum preconceito, sem nenhuma minimização. Vou reforçar isso, sabe, daquela dor que pro adulto, né, pro pai, pra mãe que já vivenciaram tantas coisas, ela de repente é uma coisa, nossa, tão simples, mas para aquele jovem não é, porque ele tem muito medo, né, ele tem uma autoestima baixa, né, ele tem medo de não dar conta, né, de tantas responsabilidades, que a responsabilidade dele quando criança... Expectativas, exatamente. Né, quando ele era criança, normalmente era muito ligado à parte escolar, né? Você não tinha muito mais que corresponder à expectativa, era tirar notas boas, passar de ano, essas coisas, essas cobranças assim, né? Mas e agora, né? Eu vou ser o quê, né? Profissionalmente, que carreira eu vou seguir? Eu vou me dar bem? Eu vou ser um profissional de sucesso, né? E afetivamente também, porque mais e mais eu posso notar que as relações afetivas estão bem complexas, né? Porque as pessoas elas estão tendo muita dificuldade de se comprometer afetivamente, mesmo que seja um compromisso leve, né? O que antigamente era um namorico, né? Que podia não dar em nada, amanhã depois acabou. Hoje, quando você fala a palavra namoro, parece que você tá com uma arma apontando a cabeça, você tem que casar, e ter filhos, e ter uma família. Então, até esse medo mesmo. Por que esse medo, né, de se relacionar com uma pessoa? Deixa eu te interromper para a gente ir finalizando aqui. Eu queria que você prosseguisse nessa sua fala e encaixasse aí, então, a importância da terapia. Sim. Existe um preconceito muito grande, né, em relação à psicoterapia, né, mesmo a visita ao psiquiatra, né, e é o psicólogo, né, o psicoterapeuta que vai ouvir essas dores e que vai estar mais preparado para ajudar, né, esses jovens, esses idosos, qualquer outra pessoa, né, que não necessariamente esteja nesse grupo, mas que esteja sofrendo, a conviver com essas dores, a resolvê-las, se possível, né, da melhor forma para ele, né, ou para ela, e também orientar a família, porque é necessário sim o acompanhamento
do psicólogo, do psiquiatra às vezes, né? Mas muito da família. Estar atenta ali no dia a dia, né? Porque outra coisa que a gente não falou, mas que é uma coisa importante, que a maioria também é um resultado de uma pesquisa, né? A maioria das pessoas que atentam contra a sua própria vida já faziam parte de pessoas que tinham apresentavam um distúrbio emocional, né? Ou depressão mesmo, né? Ou um distúrbio de bipolaridade, né? Abuso de substâncias também, né? Drogas, que também existe um número grande entre adolescentes, que às vezes os pais não estão atentos, né? E num horário no momento de sofrimento, ela acaba experimentando uma droga, achando que aquilo vai minimizar e acaba ficando viciado naquilo e não ajuda em nada, pelo contrário, só piora, né? Então, até isso, os pais também têm que estar ligados. Quem são os amigos dos meus filhos, com quem eles estão se relacionando, por causa disso também, né? E outros distúrbios de emocionais também estão ligados à tentativa de suicídio. Não necessariamente, pode acontecer que não, mas grande parte das tentativas de suicídio já apresentam anteriormente um quadro emocional que precisa de ajuda terapêutica, né, e psiquiátrica. Então é muito importante que o psicólogo faça parte, né, desse olhar, né? Nem que seja para ele ir conversar com o psicólogo e descobrir que ele não precisa da terapia, mas na verdade todos nós nos ajuda a todos, sabe? Você ter uma pessoa que você vai conversar, que vai ser uma pessoa imparcial, ela não vai julgar, neutra. Ela não vai julgar, ela não vai criticar, ela vai te ouvir e te ajudar, né, a descobrir, a vencer os medos, a descobrir o que você deseja, a vencer esses medos, essa insegurança, a saber lidar com essas dores, porque é muito importante que ela compartilhe essas dores com alguém. Claro que um profissional especializado, melhor, mas a primeira pessoa que vai estar próxima é alguém da família, ou a mãe, ou o pai, um irmão, ou alguém que ela se dê muito bem. Então, tem que acolher, né? Tem que ficar atento e principalmente se aproximar. Isso que você falou, tenta se aproximar do jeito que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente ou aquele idoso gosta. A empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e tentar vestir o sapato dele e fazer alguma coisa que ele gosta, para você saber o que está acontecendo no mundinho dele, né? Porque só assim para ele abrir às vezes o que ele está sentindo, se sentir seguro para abrir. Gente, espero que vocês tenham gostado e fica aí essa dica de diamante. Precisamos ter o nosso porto seguro, precisamos ter alguém de confiança para dividir as nossas angústias, os nossos sentimentos, nossos momentos felizes e os nossos momentos tristes. E a gente também tem um terapeuta para fazer essa parte. Então, gente, vamos lá, vamos cuidar também da nossa saúde mental, viu? Até mês que vem, se Deus quiser.